Saudações, eu devo estudar, aqui é Tef, e hoje eu tenho um episódio especialíssimo para falar não só sobre um suplemento que mudou como eu jogo e vejo D&D quinta edição e RPGs no geral, como também eu traduzi esse livro, tal qual o Heróis das Brumas, que é aquele suplemento de Ravenloft que vocês já devem ter adquirido, né? Eu, junto com a live do Ish, lá no Casamento Nerd, abordei o autor deste livro, o seguinte livro que eu vou falar sobre vocês, e falei, vamos fazer esse negócio em português. A galera apoiou, né, fez vários pedidos, e depois de um tempo eu consegui, e eu vou falar sobre como foi esse processo brevemente, mas depois. O Guia de Grazilax, de Ancestralidades, é especial. Ele basicamente remove a mecânica básica de raças, né, que ganham habilidades específicas baseadas no seu ser, na sua espécie, na sua cultura, e coloca isso de fato como questões culturais, não meramente você é um anão, então você obrigatoriamente é mais forte, que a princípio não tem tanto problema até que você começa a pegar raças que são menos inteligentes, têm menos sabedoria ou menos carisma, especialmente a parte da inteligência, que é realmente danosa aqui, né? E, obviamente, raça é o nome errado. Se há algum sistema de RPG que em 2020 utiliza raças para descrever o seu tipo de opção de personagem, esse sistema está errado e deve se atualizar. Porque ano passado, em 2019, Pathfinder 2 já estava utilizando ancestralidades. O que eu posso falar? O próprio Skyfall, ele utiliza legados, ele não utiliza raças. Raças é o nome errado. Então, a partir disso, né, e ainda falando sobre toda essa questão de por que é raça, o nome raça é errado, qual é a problemática de realmente se ter personagens de raças específicas, assim, esse sistema cria um método de heranças. Cada ancestralidade, porque agora a gente vai falar sobre ancestralidades, né? É importante citar que D&D quinta edição oficialmente ainda utiliza raças, então ainda está problemático, bro, sabe? E aí esse é um suplemento da Games Guild que eu uso agora em todas as mesas novas que eu tô fazendo. Eu vou atualizar os personagens da mesa de Baldur's Gate, da mesa de Ravenloft para esse sistema quando a gente chegar num determinado nível, né, acabar a aventura especificamente, para não mudar muito. E então, voltando, ele utiliza pontos de herança. Ele distribui todas as habilidades, as características raciais, né, da ancestralidade para heranças maiores e heranças menores. As maiores são heranças comuns de uma ancestralidade que independe de povos ou regiões. Heranças menores são coisas mais específicas que talvez um elfo cosmopolita tenha do que um elfo do subterrâneo não tenha. E aí você tem mais ou menos aproximadamente 6 pontos de herança, depende às vezes do tipo de ancestralidade que você pegar. Algumas heranças obrigatórias, mas você tem 6 pontos de herança basicamente, o que significa que vocês podem gastar 2 pontos por herança maior e 1 ponto por herança menor. Então, em geral, a opção é o seguinte: você pode escolher 2 heranças maiores e 2 menores, ou 1 herança maior e 4 menores. Isso te dá uma variabilidade muito grande do que fazer. Uma das coisas que eu mais gosto disso é que ele cria a possibilidade de, por exemplo, você ter um elfo drow que não tem sensibilidade à luz do sol. Você pode fazer um grupo inteiro da mesma ancestralidade, um grupo só de orcs, que são completamente diferentes entre si. Você pode fazer um Aarakocra que, apesar de ter asas, ele não tem a capacidade de voar, porque talvez ele tenha sido criado entre humanos e simplesmente não tinha como aprender. E isso te permite simplesmente
fazer uma loucura de opções incríveis, na minha opinião. Porque é meio que ilimitado. Obviamente tem um limite, mas a possibilidade de você fazer essas diferenças tão grandes, tão gritantes, tão facilmente, me encanta de verdade. Outra coisa especial é as sugestões do que fazer com os atributos, né, o aumento de atributos, já que as ancestralidades não dão aumento de atributo. Ele sugere uma distribuição modificada. Ele sugere também aumento de atributo baseado em classes, que é o que eu sempre utilizo agora, porque é mais justo para os jogadores, para eles não terem que ficar para combar, né, para otimizar os seus personagens e não tipo, morrer no primeiro nível. Eles não precisam ficar, tá bom, então vou pegar anão tal, porque ele ganha proficiência em armaduras pesadas e constituição e mais vida, porque eu quero ser muito resistente. Você pode ganhar constituição dependendo da sua classe. Então ele tem duas opções por classe. Vou pegar aqui um exemplo do bárbaro. Você pode ganhar mais 2 em força e mais 1 de constituição, ou mais 2 em destreza e mais 1 de constituição. Deixa eu pegar aqui outra coisa aleatória. O monge, ele pode ganhar mais 2 em sabedoria, ou mais 1 em destreza, ou mais 2 em destreza e mais 1 em sabedoria. Ou o próprio guerreiro, mais 2 em força e mais 1 em constituição, ou mais 2 em destreza e mais 1 em inteligência. Isso já permite de cara uma variabilidade que te deixa diferenciar o que é um guerreiro porradeiro de espada próxima, ou o que é um guerreiro arqueiro de distância. Por último, ele sugere atributos a partir de antecedentes. Em vez de antecedentes darem proficiências em perícias, já que com o sistema das ancestralidades os personagens podem ter muitas perícias, você pode ganhar pontos de habilidade, né, aumento de pontos de atributo a partir do seu antecedente. Ele também faz uma última sugestão de que você pode permitir que um personagem escolha um talento em vez de uma herança maior, ou um talento racial gratuito inicial para, né, contrabalancear a falta de aumento de atributo sobre esse sistema. Tá bem explicadinho ali, é bem encorajado que mestres e jogadores conversem sobre o que eles vão fazer. Aí a gente chega no fim das contas, que são as ancestralidades. A ideia é que Grazilax, um devorador de mentes presente na aventura Out of the Abyss, e pelo que eu sei é uma figura recorrente no cenário de Forgotten Realms, ele decidiu parar de devorar mentes e ser um estudioso de uma sociedade secreta. Então sempre tem uma introduçãozinha sobre a ancestralidade em si, aí depois chega nas regras, um pouco sobre a idade, quando que amadurecem, qual tamanho, qual deslocamento e qual idioma, e aí de fato as ancestralidades. Algumas, como a ancestralidade anfíbia, só tem a Grung de opção. Mas logo em seguida já pega a aviária, que tem o Kenko e o Zaracocra. Depois tem a dracônica, que você pode ter um draconato que não sabe soltar, não tem arma de sopro e não sabe soltar chamas ou astro que seja. Ele perdeu a sua capacidade de soltar isso, talvez por seja muito distante da sua origem. E também tem os kobolds na mesma ancestralidade dracônica. Aí tem a Anã, que tem 3 ancestralidades principais, das regiões principais. A élfica, que tem 6. Elfo tem coisa pra caramba. Esta planar, que inclui Tiflins, os Azimares, os Genasi. Genasi não, pra gente é Genasi, porque vem de gênio. É isso aí. Os Githyanki e os Githzerai. O Tritão, os Felinos, que são os Tabashi. A ancestralidade gigântica, que é entre os Firbolg e os Goliath. A ancestralidade gnômica, que tem 3 regiões. A ancestralidade goblinoide, que é entre os Bugbursos, Goblins e Hobgoblins. A dos pequeninos, que tem 2 regiões. A humana, que tem região pra cacete. A órquica. A reptiliana, isso de básico, tá?
Aí depois a gente chega nas de Eberron, porque sim, tem as de Eberron que incluem os trocados, os Kalashtar, os ferais, e também tem as tem os béricos também, né, os Warforged, e as Dracomarcas como opções de heranças, e 5 ancestralidades de Havring, que incluem o Centauro, o Loxodon, ou Loxodonte, Minotauro, o híbrido Simic e Vedalken, ou Vedalkiano, sei lá. E como eu mencionei Bugbusto, talvez seja a hora de explicar por que, né, me perdi. Mas basicamente explicar que a tradução está de acordo com a tradução oficial de quinta edição no Brasil, da mesma forma que eu fiz com o Heróis dos Heróis das Brumas. Porque por mais que eu discorde de muitos... Nossa, não sei mais falar. Mas que eu discorde de muitos pontos dessa tradução oficial, não é justo com os jogadores, né, as pessoas que consomem esse material, ter termos dissonantes só por preferência minha. O meu trabalho é fazer uma tradução ótima aqui para vocês com o guia de Grazilax para ancestralidades, que não bata de frente com o que você tem de material básico, certo? E então pode ter coisas que você estranhe sendo alguém mais veterano em D&D e tal, mas foi uma escolha consciente de seguir essa tradução, e eu acho que é a decisão mais acertada no meu caso. Por último, quero contar um pouquinho como é que foi esse processo da tradução, no caso, né? Porque eu falei com o Ryan da Realm Warp Media, e ele foi meio cético no início, porque não sabia como é o mercado brasileiro, o dólar tá palhaçada que tá hoje em dia, né? $1 equivale a R$ 752,73 no momento. E aí ele tava em dúvida, e a gente continuava pedindo, e ele falou, eu vou ver a viabilidade de fazer uma versão brasileira. Porque o Grazilax original ele tá $13. Deixa eu ver se é esse mesmo preço. Mas eu creio que tá tipo $13 atualmente. $12,95. Tipo, o preço vale, sabe? Foram 3 autores que trabalharam nesse título. O preço vale, as artes são legais que tem ali dentro, toda a dinâmica do produto é legal. Mas no fim das contas, o Ryan ele conseguiu fazer uma forma de não só pagar a tradução corretamente, né? Eu não tive que fazer como foi no Heróis das Brumas, de cobrar um valor módico, porque o cara simplesmente não tem como pagar tanto assim, porque o trabalho de tradução ele tem que ser recompensado da forma correta. O Ryan ele conseguiu me pagar o preço que vale a minha tradução. Eu fui muito bem paga. O meu trabalho ele foi pago corretamente, então isso eu tenho que dar todos os elogios possíveis pro Ryan, tipo, parabéns. E ele conseguiu uma forma de baratear pro Brasil. A edição em português ela custa $4,95, o que ainda dá bastante graninha, mas é 1000 vezes mais acessível, né? Dessa forma ele tirou a arte, né? As artes principais ele removeu as principais artes, deixou o layout mais simples e conseguiu deixar tipo a 1/3 do preço, sabe? Então eu fico muito contente que ele tenha conseguido isso, e agora a gente tem esse produto maravilhoso por $5. E essa hora que eu falo pra vocês, comprem. Vamos mostrar pro Ryan, pra Realm Warp Media, pra geral, que o mercado brasileiro ele precisa de materiais bons como esses, sabe? Esse é um material que a gente precisa glorificar, sabe? Tipo, pô, dá de presente pra um amigo que de repente se interessou, sabe? Discutam sobre questões raciais no RPG, nos ambientes dos quais você faz parte, nos ambientes de jogos, de tudo, porque é muito importante que a gente discuta isso. E através disso, como vocês podem ver, a gente ganhou um produto incrível como esse, que não só ele faz o correto, que é
falar sobre raça no RPG e considerar transformar de raças para ancestralidades, corrigindo um erro feito há muito tempo, e mantido durante muito tempo, como ele criou uma jogabilidade deliciosa, sabe? Não é aquela ideia de vamos tornar a mecânica ruim em prol das questões sociais. Aqui, a questão social mostrou que tem neném brabo querendo mamadeira. Tem que encerrar esse vídeo agora. Então, mas basicamente, questões sociais evoluíram a nossa forma de jogo. Elas não limitaram, elas evoluíram, elas tiraram limites. E isso, minha gente, isso é bonito para um cacete. E eu quero ver quem é que vai reclamar agora. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, gente. Beijo, beijo. Falou, falou. Prestigiem e é nóis, gente. É nóis. Ah, meu Deus do céu. Vou fazer um adendo aqui rapidão, porque eu acabei de ver que quem comprou ou comprar a edição mais cara, né, em inglês, já recebe a versão em português inclusa. E eu não sabia disso, acabei de ver. Meu Deus do céu. Eu tô impressionadíssimo.